Fala, meu povo, tudo certinho do outro lado daí? Então hoje a gente vai falar sobre o oitavo signo do zodíaco, o signo de Escorpião. Aproveitar que hoje está um dia meio nublado, esse tempo aí meio transmutando aí, essa coisa não sabe se chove, não sabe se fica sol, uma coisa que você não consegue ler exatamente sobre o que veio ao que se propõe, está aí meio oculto. Então tem tudo a ver com o signo de Escorpião, o oitavo signo do zodíaco. Então, roda a vinhetinha pra gente falar desse signo tão maravilhoso, tão maravilhindo. Bom, gente, o signo de Escorpião é o oitavo signo do zodíaco. É um signo de característica fixa, o que remete a ele personalidade forte, intensa, guerreira, né? Às vezes até um pouco explosiva, e é um explosivo implosivo, ele é um pouco diferente do Áries que está lá, chegando, que chega chegando, o Escorpião fica na dele e tal, ele é um pouco oculto. Às vezes os astrólogos mais famosos até falam que o Escorpião seria... o Escorpião originalmente ele é do elemento água, mas às vezes a gente fala que Escorpião seria água externamente, e internamente o Escorpião seria de fogo, porque ele é muito visceral, ele é muito apaixonado, ele não é frio ou mais calmo, mais calculista internamente. Internamente ele é explosivo, ele é apaixonado. Escorpião é um signo muito apaixonado. Escorpião é um signo que não consegue fazer aquilo que ele não está a fim de fazer, a não ser que seja por uma causa muito maior. Ele tem que estar envolvido com o coração, ele tem que estar envolvido com a verdade dele. Escorpião não consegue mentir por muito tempo, ocultar por muito tempo. E mesmo que ele esteja ali com uma cara um pouco fechada, se você analisar um pouquinho mais a fundo, mesmo nas características que transparecem para os outros, no comportamento dele, você vai conseguir ler no Escorpião. Escorpião ele tem uma carapaça um pouco fria, uma carapaça um pouco de ocultar, ele não gosta muito de mostrar as suas emoções, mas se você analisar um pouquinho mais, você vê que às vezes solta um palavrão, solta uma agressividade, ele mostra realmente o que ele tem por trás desse manto, né? desse mito que tem um pouco o signo de Escorpião, que na verdade é muito sensível, né? No fundo, ele é um signo muito sensível, muito apaixonado, um signo que analisa as coisas profundamente. A gente costuma brincar e dizer que o Escorpião está ligado ao lado oculto da vida, à morte, aos fins, aos términos, e é verdade. O Escorpião ele sabe o que vai acontecer depois, ele sabe que as pessoas vão morrer, ele sabe que tudo vai acabar, que todos os ciclos têm um começo, um meio e um fim. Então ele está preparado ou olhando para a vida por um outro ângulo, por um ângulo talvez um pouco mais obscuro, por assim dizer, um ângulo talvez mais obscuro, mais oculto, mais difícil de enxergar. A gente costuma dizer na astrologia, observando os astros, né? Observando o céu mesmo, por assim dizer, que o Plutão, que é o regente de Escorpião, ele está bem longe do Sol. E o Sol, que seria a regência de Leão, é o centro e ilumina todos os outros planetas, né? Então o último planeta, o último planetinha seria o Plutão, que é a regente do Escorpião. Então é onde a luz do Sol demora mais tempo para chegar, se é que chega, não sei desses dados tão da astronomia, né? Mas onde eu quero chegar é que a luz em Escorpião é menor. Ele não está iluminado como um planeta, um Mercúrio que está ali, que seriam Gêmeos. Então é um signo muito ligado às coisas ocultas da vida, né? Aquilo que se faz por debaixo dos panos, sem ninguém ver, aquilo que às vezes vem à tona e depois é abafado, por exemplo, pela mídia ou por um social, né? As verdades que a gente teima em dizer em alguns eventos, em alguns momentos, explode, fala, depois volta tudo pro social, que seria até em Libra, né, que seria o inferno astral do Escorpião, que é aquela coisa mais calma, mais política, que não sobressai uma agressividade, né? Em Escorpião essa agressividade já vem à tona. Não em todos os momentos, tá? Mas é uma coisa que sabe aquele personagem da novela que às vezes não é nem o protagonista, mas ele leva toda a mentira que está acontecendo ali à tona? Esse seria um Escorpião. Essa seria uma função de Escorpião.
E muitas vezes o escorpião pode não ser bonzinho, ele faz isso sem querer, ele acaba falando uma verdade sem querer, ele acaba jogando uma pimenta, jogando um tempero aqui, que depois ele pode até nem estar no ambiente, mas aquela verdade vem à tona. Então o escorpião traz a verdade à tona, traz aquilo que é oculto para a superfície. O escorpião é um signo de característica feminina, o que remete a ele essa coisa de ficar mais na dele, ficar mais oculto, observar, né? E isso, é claro, gente, é sempre muito bom a gente ressaltar aqui que eu estou falando de um escorpião típico, ou da onde você tem escorpião no mapa. Eu, por exemplo, sou de escorpião, não queria falar aqui, né, que eu queria deixar aí uma enquete, fazer uma votação, ver qual você acha que é meu signo, mas também não dá nada. Eu sou de escorpião com lua e ascendente em gêmeos. Então eu sou de longe um escorpião típico. Eu não sou um escorpião que está no ambiente lá e ninguém percebe ele, fica observando, daqui a pouco ele vai soltando. Não, muitas vezes eu chego em 2 minutos, eu já estou dançando, eu estou bem louco. Por quê? Porque eu tenho lua e ascendente em gêmeos. Gêmeos é muito comunicativo, gosta de sociabilizar, gosta de juntar as pessoas, gosta de toque, gosta de comunicação, gosta de se misturar. Escorpião não é assim. Escorpião é mais para trás, é mais calmo, é mais frio, é mais calculista. Então a gente tem que compor todo um mapa astral para falar, mas é claro que esse seria o estereótipo do signo de escorpião, né? Para finalizar, escorpião tem um elemento, o elemento de escorpião é o elemento água. Então ele é mais sensível, ele é mais calmo por fora, né? Porque a gente costuma dizer que seria um paradoxo aí do zodíaco, que mesmo o escorpião sendo um elemento água, internamente ele seria de fogo, porque ele é um signo muito visceral, muito apaixonado. Um pouco diferente dos seus irmãos, dos seus amigos câncer e peixes, que são uma água, por assim dizer, mais pura, né? O escorpião não seria uma água pura, seria uma água de transição, né? Escorpião é um signo de muita modificação e ao mesmo tempo é um signo fixo. Por quê? Porque ele é o fixo da água. Então ele tem as características turrão, de ser cabeça dura, de continuar, de ser persistente, de todo mundo já está cansado, ele está lá no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa, com a mesma ideia na cabeça, todo mundo já desistiu, ele está lá. Por quê? Porque ele é um signo fixo. Mas ao mesmo tempo, ele traz o tom da água. Então ele tem um tom de continuar e ao mesmo tempo de fazer grandes mudanças nas vidas das pessoas. Porque escorpião às vezes enxerga aquilo que ninguém quer ver. Está olhando aquilo que ninguém quer olhar, está falando sobre aquilo que ninguém quer falar, está tocando na ferida que ninguém quer tocar porque é podre, é sujo, é feio, mas e é bom lembrar que esse seria o tom terapêutico do escorpião, né? Onde mora a ferida, onde moram os nossos traumas, é que a vida realmente se modifica, se purifica e se renova, porque escorpião também sempre tem um tom de purificação, de renovação. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre o signo de escorpião. Se vocês gostaram, dê um like, compartilha, se inscreva no canal. Esperamos o próximo signo que também está sendo muito desejado, que é o 9º signo do zodíaco, que é o signo de Sagitário. Então tá bom, pessoal. Até a próxima. Valeu!